Olá, alunos e alunas do meu Brasil, bem-vindos ao canal novamente. Hoje a gente vai falar sobre soma novamente, continuando aí o tema, né? Como eu havia mencionado, eu vou ensinar hoje uma metodologia para fazer a soma de cabeça, né? De dois dígitos aí tranquilamente. Uma forma que eu uso bastante ainda hoje, né, quando eu não estou meio cansado, não lembro quanto que dá a soma aí diretamente de dois algarismos, né, nem sempre a gente lembra de cor aí de pronto ou quanto que dá, né, 7 mais 7, por exemplo, 14, né, mas aí 7 mais 5 é 12, né, quando a gente está com a mente ágil a gente responde de imediato, porém às vezes a gente está meio cansado, tem que raciocinar um pouco para fazer a conta, mas também não quer ficar contando nos dedos, vamos supor, né, para falar, por exemplo, vamos lá, 7 mais o 5 que eu mencionei, né? Quanto que dá? Eu falei que dava 12, certo? Mas por que eu cheguei nessa resposta de forma tão rápida? O truque basicamente é o seguinte: eu vou ensinar, vou dar vários exemplos, espero que vocês consigam entender. Porém, se não pegar a manha do negócio ainda, mais pra frente, com mais maturidade, vocês vão conseguir, né? E vai ajudar bastante. Porém, é aquela velha história. Não existe jeito mais fácil ou jeito mais difícil. Existe o jeito que você sabe fazer. O jeito que você consegue fazer. Tá? A única coisa que não dá é para ficar colocando dedo da mão e dedo do pé junto para computar. Fica meio difícil quando você tá de tênis e está numa prova, o professor vai achar que você está colando, né? Então é o único jeito que não dá para usar muito de forma prática, né? Então o mais prático é o que eu ensinei na aula passada, certo? Que é você colocar mentalmente o 7 e contar o restante até chegar no resultado. 7. Você fala 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12, tá certo. Né? Mas como que eu faço mentalmente isso daqui? Vamos lá. Eu sempre trabalho com o 10, tá? Com a base 10, que é o nosso número predileto, mais fácil aí, porque a gente tem 10 dedos, né? Então a gente sempre vai tentar atingir o 10 primeiro, porque depois que a gente atinge o 10, todos os números que vierem depois é só acrescentar depois do 1 do 10. Eu vou exemplificar aqui, vai ficar bem claro o que eu quero dizer, tá? Bom, 7 mais 5 é a mesma coisa que o quê? Eu vou tirando de 1 em 1, aqui eu vou fazer de 1 em 1 para você visualizar como que é a conta, e depois com o tempo você vai fazendo de cabeça mais rápido esse processo, tá? Então, 7 mais 5 é a mesma coisa que o quê? Eu tiro uma unidade daqui e acrescento no de cima. E mais para frente vai ficar mais claro isso, tá? Então eu tiro uma unidade aqui e acrescento no de cima. Eu não vou alterar nada na conta, eu só estou fazendo um rearranjo. Geralmente eu faço esse rearranjo mental, tá? Mas aqui eu vou escrever no papel para você entender. Eu tiro uma unidade daqui de baixo e jogo no de cima, ou vice-versa, tá? Não tem uma regra. Geralmente eu acrescento no maior, tá? Se o 7 estivesse aqui embaixo, eu ia acrescentar no de baixo, mas depois vai ficar claro isso. Então 7, eu tiro uma unidade de baixo e jogo no de cima. De 1 em 1 é fácil, né? Todo mundo sabe contar de 1 em 1. Então se eu tiro uma unidade do de baixo e jogo no de cima, em cima fica o quê? 8 e embaixo fica o quê? 4. Essas duas contas são equivalentes, tá? Porque
É a mesma coisa de eu ter pego um palitinho e ter jogado no grupinho dos palitinhos de cima. Visualmente falando, dá na mesma, tá? Depois eu faço o mesmo procedimento. Tiro mais uma unidade daqui do de baixo e jogo no de cima. Então dá 9 e o de baixo fica 3. É a mesma coisa ainda. Então só falta mais um para chegar no nosso 10, que é o chave, vamos dizer aí, né? O coringa. Então, tiro mais um do 3 e jogo no de cima, chego no 10. E embaixo fica o quê? 2. Certo? Agora eu apago esse passo intermediário aqui. E agora fica fácil, né? Em inglês a gente chama de fast forward, que daí dá o quê? 10 mais 2, você nem precisa usar os dedos, né? Basicamente é só pôr o 2 no zero, porque 2 mais 0 dá 2. Então, 2 mais 0 dá 2 e o 1 a gente desce porque não tem nada para ele somar aqui, né? Na frente do 2, certo? Esse é o truque. Espero que tenha ficado um pouco mais claro agora, né? Vamos pegar outro exemplo, né? Vamos lá. Eu havia mencionado que eu sempre começo pelo maior. Então vamos supor que eu tenho aqui 5 mais 6, né? Eu falei que eu sempre coloco no maior. Então aqui não tem uma regra, né? Na soma, tanto faz jogar para cima, jogar para baixo e somando, porque no final é só um rearranjo que a gente está fazendo, né? Então mentalmente, o que eu vou fazer? Vou tirar um de cima e vou jogar no de baixo, que vai dar o quê? Em cima fica 4, porque o anterior ao 5 é o 4 e o sucessor do 6 é o 7. Isso é equivalente. Bom, ainda não está bom porque eu não cheguei no nosso 10, né? Faço o mesmo procedimento. Diminuo 1 em cima e jogo 1 embaixo. Ainda não chegamos no 10. Então eu diminuo 1 em cima e jogo 1 embaixo. E depois tiro 1 de cima, jogo 1 embaixo. E então cheguei no nosso 10. Compreendeu? Então, na sequência, aqui é soma, né? Não posso esquecer. Então, 1 mais 0 dá 1. 1 com nada aqui em cima, virtualmente tem tipo um 0 aqui. Então, 1 com nada dá 1 também. Então, meu resultado de 5 mais 6 é 11, né? Porque com 10 é molezinha de somar, tá bom? Dessa forma. Como que eu faço mentalmente esse procedimento? Vamos lá. Como que eu faço? Né? Vamos pegar um número aí, 4. Isso é bem eficiente quando é número grande, né? Por exemplo, 4 mais 3 não tem como chegar no 10. Então é 4, 5, 6, 7. Conto fiz de cabeça. Tá vendo? Não tem como chegar no 10. Então eu nem precisei usar muito o artifício. Eu fui somando 3 palitinhos na cabeça mesmo. Ou é como usando o truque, né? 4, 5, 6, 7. Certo? Então, ir somando até chegar no 10 é sempre para número grande que a gente sabe que vai passar do 10. Por exemplo, 8 mais 6, eu sei que vai passar do 10. Por experiência e porque, bom, eu já tenho quase 8 dedos aqui, né? Já tenho 8 dedos aqui. Só cabe mais 2 no meu cômputo de mão aqui, né? Então, só cabe mais 2 para chegar no 10. Então, eu sei que o 8 mais 6 vai passar de 10. Essa aqui é a lógica, tá? Então, qual que é o truque? Bom, um jeito de pular etapas da técnica que eu ensinei, ao invés de ficar indo de 1 em 1, a gente já pula
a quantidade que a gente precisa chegar no 10. Né? Então, para o 8 chegar no 10, eu preciso de quanto? 2. Então, eu vou tirar 2 direto daqui do 6. Então, 6 menos 2 me dá o quê? 4. E 8 com 2 me dá o 10. Então, 10 mais 4 me dá o quê? 14. Né? Porque 0 mais 4 dá 4. 1 com nada dá 1. Então, 8 mais 6 é a mesma coisa que 10 mais 4, que dá 14. Essa que é a ideia. Tá? Vamos fazer mais um último exemplo aí, para ficar bem nítido, né? 7 mais 5. Né? Essa soma é legal, porque vai dar para exemplificar bem. 7. Para chegar no 10, eu preciso de quanto? Com o tempo a gente vai pegando a manha. Né? 7 para chegar no 10, eu preciso de quê? De 3 unidades. Né? Pode fazer no dedo para se convencer. Né? Ó. 7 para chegar no 10, eu preciso de 3 dedos aqui, tá vendo? Ó? 3 dedos, ó, 7, 8, 9, 10. Então, de 7 para chegar no 10, eu preciso de 3. Só que eu vou pegar esses 3 daqui de baixo. Então, 5 menos os 3 que eu estou pegando, sobra 2. Tá vendo? Então, eu pego 3 unidades daqui de baixo e jogo aqui para cima. Então, aqui em cima fica 10. E 5 menos os 3 daqui, fica 2. Então, 10 mais 2, que é a mesma coisa que 7 mais 5, me dá 12. Por isso que de cabeça isso aqui fica fácil. Porque eu pego essas 3 unidades que eu estou precisando para jogar no 7, eu jogo de cabeça. Então eu tiro 3 do 5 e jogo no 7, dá 10. Quando eu chego no 10, eu já posso esquecer o 10. Porque eu sei que o que restar aqui, eu vou compor com o 1zinho aqui do 10. Entendeu? Então eu nem preciso ficar guardando muito na cabeça. Quando eu chego no 10, eu posso esquecer e eu sei que a resposta eu só vou ter que acrescentar o 1 na frente. Essa que é a ideia. Tá? Sempre que eu chegar no 10, o que ficar do que eu estou tirando, que no caso aqui 5 menos 3 foi o 2, tá? Com o tempo, depois que a gente vê subtração, isso aqui vai ficar bem claro. Vai ficar bem claro mesmo. Né? Mas é basicamente o que eu fiz aqui, ó. 5 menos 3 unidades, 5 menos 3 unidades, só sobrou 2 unidades. Essas 3 unidades eu joguei lá no 7. 7 mais 3 deu 10, certo? Então 10 com as 2 unidades que tinha ficado, ficou o 12 no total. Preciso fazer essas artimanhas, porque eu não tenho 12 dedos, entende? Por isso que a gente precisa fazer esses joguinhos de passar a unidade de um lado para o outro. Com um ábaco, né, isso fica bem mais claro, tá? Mas com o tempo, praticando, né, monta várias contas, né, inúmeras contas, e vai se convencendo, fazendo nos dedos, que uma hora vai dar o start de que realmente essa metodologia funciona, tá? Para fazer de cabeça a soma, tá bom? Espero ter ajudado. Curta, compartilhe, dá like e divulga aí. Se você gostou, dá um joinha e vamos seguindo aí para as próximas aulas, tá bom? É isso aí.